As pessoas acabaram ficando na festa por muito mais tempo do que me parecia apropriado. Outro sacrifício que vinha com privilégio. Pensei, ninguém queria que uma festa no palácio acabasse. Nem o próprio palácio queria. Deixei o representante da Federação Alemã, que estava bastante bêbado, aos cuidados de um guarda. Agradeci todos os conselheiros reais pelos presentes e beijei a mão de quase todas as damas que cruzaram as portas do palácio. A meu ver, tinha cumprido minha obrigação e só queria passar umas horas em paz. Só que um par de olhos azuis escuros me interrompeu enquanto eu tentava escapar dos folhões retardatários. Você tem me evitado, afirmou Daphne com a voz brincalhona e um sotaque cantado que me fazia cócegas no ouvido. Sempre havia um quê musical em suas palavras. Nem um pouco. É que havia bem mais gente do que eu esperava, repliquei, olhando para trás, para o punhado de gente decidida a ver o sol nascer pelas janelas do palácio. Seu pai gosta de espetáculos. Caí no riso. Daphne parecia compreender várias coisas que eu nunca havia dito em voz alta. Quanto de mim ela compreendia sem que eu me desse conta. Acho que ele se superou. Comentei. Só até a próxima festa. Ela respondeu, dando de ombros. Permanecemos calados por uns instantes, embora eu sentisse que ela queria falar mais. Mordendo os lábios, sussurrou. Poderia falar com você em particular? Concordei, oferecendo-lhe o braço, e a conduzi até uma das saletas no final do corredor. Ela permanecia quieta, como se guardasse as palavras para depois que eu tivesse fechado as portas atrás de nós. Apesar de já termos conversado a sós muitas vezes, seu comportamento estava me deixando apreensivo. Você não dançou comigo, ela disse, parecendo magoada. Não dancei com ninguém. Meu pai tinha insistido em músicos eruditos dessa vez. Embora os 5 fossem muito talentosos, a música que tocavam pedia danças mais lentas. Talvez, se eu tivesse optado por dançar, teria escolhido Daphne. Só que me parecia errado fazer isso enquanto todos me perguntavam sobre a minha futura e desconhecida esposa. Ela respirou bem fundo e começou a andar em círculos. Tenho um encontro assim que voltar para casa, disse. Frederick é o nome dele. Já o vi antes. Claro, cavalga muito bem e também é muito bonito. É 4 anos mais velho, mas acho que esse é exatamente um dos motivos para meu pai gostar dele. Ela olhou para mim, por cima do ombro com um sorrisinho nos lábios. Respondi com ar sarcástico. E onde estaríamos nós sem a aprovação dos nossos pais? Ela achou graça. Perdidos, é óbvio. Não faríamos ideia de como viver. Também ri, grato por ter alguém com quem fazer piada da situação. Às vezes, essa era a única maneira de lidar com a pressão. Mas então, meu pai aprova. Ainda assim, ficou pensando. Ela baixou os olhos, tomada por uma timidez súbita. Em quê? Daphne permaneceu imóvel por um segundo, ainda com o olhar no carpete, até que cravou aqueles olhos azul escuros em mim. Você é a favor? A favor do quê? De Frederick. Comecei a rir. Não dá para falar, dá? Não o conheço. Não, ela disse desanimada. Não a pessoa, mas a ideia. Você concorda que eu me encontre com esse homem, que no fim me case com ele? O rosto de Daphne ficou imóvel, como se escondesse algo que eu ainda não entendia. Respondi um pouco conformado e confuso. Não cabe a mim aprovar. Tampouco cabe a você, afirmei, um pouco triste por nós dois. Daphne esfregava as mãos, talvez nervosa ou magoada. Eu era incapaz de entender o que estava acontecendo. Então, você não se incomoda nem um pouco? Porque se não for Frederick, será Anthony. Se não for Anthony, será Garon. Há uma fila de homens à minha espera e nenhum deles tem comigo metade da amizade que tenho com você. Mas, no final, terei que aceitar um deles como marido. E você não se importa? Era realmente deprimente. Dificilmente nos víamos mais do que 3 vezes por ano, e eu também a considerava minha melhor amiga. Como nós éramos patéticos, engoli em seco, procurando a melhor coisa a dizer. Tenho certeza de que no final tudo vai dar certo. Sem qualquer aviso, as lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Daphne. Olhei à minha volta, na tentativa de encontrar uma explicação ou solução, e me sentia mais desconfortável a cada momento. Por favor, Maxon, diga que você não se submeterá a isso. Você não pode, implorou. Do que você está falando? Perguntei, desesperado. Da seleção.
Por favor, não se case com uma estranha qualquer. Não me faça casar com um estranho qualquer. É minha obrigação. É assim que funciona para os príncipes de Lia. Casamos com plebeias. Daphne se lançou contra mim e agarrou as minhas mãos. Mas eu te amo. Sempre amei. Por favor, não se case com outro garoto sem ao menos perguntar ao seu pai se eu podia ser uma opção. Sempre me amou. Engasguei com as palavras. Tentava descobrir por onde começar. Daphne, como... Não sei o que dizer. Prometa que vai perguntar a seu pai. Ela implorou, secando as lágrimas dos olhos, esperançosa. Adie a seleção, ao menos por tempo suficiente para descobrirmos se vale a pena tentar. Ou me deixe participar também. Eu abro mão da minha coroa. Por favor, pare de chorar. Sussurrei. Não consigo. Não agora que estou prestes a perdê-lo para sempre, disse, antes de enterrar a cabeça entre as mãos e começar a soluçar baixinho. Fiquei ali, como uma estátua, com medo de piorar as coisas. Após alguns momentos de tensão, Daphne ergueu a cabeça e falou, com o olhar perdido. Você é a única pessoa que me conhece, a única pessoa que sinto conhecer de verdade. Conhecer não é amar, repliquei. Não é verdade, Maxon. Temos uma história juntos, e ela está prestes a ser destruída. Tudo em nome da tradição. Daphne continuava com os olhos fixos no centro da sala, e eu continuava sem fazer ideia do que ela estava pensando. Era evidente que eu não costumava prestar atenção em seus pensamentos. Finalmente, Daphne virou o rosto para mim. Maxon, eu suplico, peça a seu pai, mesmo que ele diga não, ao menos eu tentei tudo o que podia. Certo de que minha resposta era a mais pura verdade, disse-lhe o que precisava ser dito. Você já tentou, Daphne. Acabou. Cruzei os braços por um instante e depois soltei-os. Isso é tudo que nossa história poderia ser, acrescentei. Seus olhos ficaram um bom tempo cravados nos meus. Ela sabia, tão bem quanto eu, que um pedido tão escandaloso estava muito além das minhas possibilidades. Percebi que ela buscava em sua mente o caminho alternativo, mas não havia saída. Ela servia a sua coroa, eu a minha, e nossas dinastias nunca se cruzariam. Concordando com a cabeça, ela desabou em lágrimas mais uma vez. Caminhou até o sofá e sentou, abraçando a si mesma. Fiquei parado, na tentativa de não agravar seu sofrimento. Queria poder fazê-la sorrir, mas não havia graça nenhuma na situação. Não sabia que era capaz de partir um coração. Com certeza, não gostei de saber. Foi então que me dei conta de que isso se tornaria comum. Eu dispensaria 34 mulheres ao longo dos próximos meses. E se todas reagissem assim? Bufei de cansaço, só de pensar. Ao meu vir, ela ergueu o olhar. Aos poucos, a expressão em seu rosto mudou. Isso não te magoa nem um pouco? Perguntou. Você não é ator tão bom assim, Maxon. É claro que me incomoda. Daphne se levantou e começou a me examinar, em silêncio, mas não pelas mesmas razões que me incomodam. Ela disse baixinho. Ela caminhava pela sala com os olhos suplicantes. Maxon, você me ama. Permaneci calado. Maxon, ela afirmou enfática. Você me ama, ama. Desviei o rosto. A intensidade do brilho em seus olhos era forte demais para mim. Passei a mão pelo cabelo enquanto tentava colocar em palavras o que quer que eu sentia. Nunca vi alguém expressar seus sentimentos como você acabou de fazer. Não duvido da sinceridade de cada palavra. Só que não consigo dizer o mesmo, Daphne. Isso não te impede de sentir. Você não sabe como expressar. Seu pai pode ser frio como gelo e sua mãe esconde-se em si mesma. Você nunca viu as pessoas amarem livremente e por isso não sabe demonstrar amor. Mas você sente. Sei que sente. Você me ama como eu amo você. Balancei a cabeça devagar, temendo que qualquer sílaba que saísse da minha boca trouxesse tudo à tona novamente. Me beije, ela ordenou. Que? Me beije. Se você for capaz de me beijar ainda sem dizer que não me ama, nunca mais tocarei no assunto. Recuei. Não, sinto muito, mas não consigo fazer isso. Não quis confessar o quão literais eram minhas palavras. Não sabia ao certo quantos garotos Daphne já beijara, mas tinha certeza de que mais quiseram. Ela tinha deixado escapar que fora beijada havia um par de verões, quando estive na França em sua companhia. Bastava. Ela tinha mais experiência, e de maneira nenhuma eu iria bancar ainda mais o idiota naquele momento. Sua tristeza transformou-se em raiva à medida que se afastou de mim. Ela chegou a rir, mas não havia sinal de humor em seus olhos. Então, essa é a sua resposta? Você está dizendo não? Você prefere deixar que eu vá?
Encolhi os ombros. Você é um idiota, Maxwell Shreve. Seus pais sabotaram completamente sua personalidade. Mesmo que você tivesse 1000 garotas diante de seus olhos, não importaria. Você é burro demais para reconhecer o amor a 2 palmos do nariz. Ela secou os olhos e ajeitou o vestido. Reza a Deus para nunca mais ver seu rosto novamente. O medo no meu coração se transformou, e quando ela começou a sair, agarrei-a pelo braço. Não queria que partisse para sempre. Daphne, sinto muito. Não sinta muito por mim, ela disse friamente. Sinta muito por você. Você encontrará uma esposa, porque é obrigado a isso. Mas você já conheceu o amor e o deixou partir. Ela soltou a mão num puxão e me deixou sozinho. Parabéns. Para mim. Daphne cheirava cerejeiras e amêndoas. Seu perfume era o mesmo desde os 13 anos. Ela usava na noite anterior e eu ainda podia senti-lo, apesar de ela não querer me ver nunca mais. Ela tinha uma cicatriz no pulso de um arranhão que fez ao tentar subir em uma árvore aos 11 anos. Foi culpa minha. Ela não era tão feminina na época e eu a convenci, ou melhor, a desafiei a apostar uma corrida até o topo de uma das árvores que cercavam o jardim. Ganhei. Daphne tinha pânico do escuro, e como eu também tinha meus medos, nunca caçoei dela por isso, e ela tampouco caçoava de mim. Pelo menos, não quando as coisas eram importantes. Ela era alérgica a frutos do mar. Sua cor preferida era amarelo, por mais que tentasse, era incapaz de cantar, mesmo que sua vida dependesse disso. Só que ela sabia dançar. Então, não a ter tirado para uma dança na noite anterior significou mais do que uma simples decepção. Quando eu tinha 16 anos, Daphne mandou um estojo novo para minha câmera como presente de Natal. Apesar de eu nunca ter dado qualquer indício de querer me livrar do estojo antigo, significou tanto para mim saber que ela prestava atenção nas coisas de que eu gostava que passei a usar o presente. E ainda o usava. Eu me espreguicei sobre os lençóis e virei a cabeça na direção do estojo. Perguntei-me quanto tempo ela teria gasto para escolher o modelo certo. Talvez Daphne tivesse razão. Tínhamos mais história do que eu havia percebido antes. Mantínhamos uma relação através de visitas espaçadas e telefonemas esporádicos. Por isso, nunca passara pela minha cabeça que aquilo tinha tanto peso. E agora, ela estava no avião rumo à França, onde Frederick a aguardava. Arrastei-me para fora da cama e arranquei a camisa amassada e a calça do terno para tomar uma ducha. Tentava silenciar meus pensamentos, enquanto a água lavava os resquícios do meu aniversário, mas não conseguia pôr de lado a denúncia perturbadora que ela havia feito sobre os meus sentimentos. Será que eu não conhecia o amor? Será que eu o havia provado e descartado? Se sim, como lidaria com a seleção? Conselheiros corriam pelo palácio com pilhas de formulários de inscrição para a seleção. Todos sorriam para mim como se soubesse de algo que eu ignorava. De tempos em tempos, um deles me dava tapinhas nas costas ou cochichava palavras de incentivo, como se sentissem que eu repentinamente começara a duvidar da única coisa com quem sempre havia contado e que aguardara minha vida inteira. O lote de hoje é muito promissor, dizia um deles. O senhor é um homem de sorte, assegurava outro. Mas enquanto as pilhas de formulários cresciam, eu só conseguia pensar em Daphne e em suas palavras afiadas. Eu deveria estar estudando os números do relatório financeiro que tinha na minha frente. Em vez disso, estudava o meu pai. Será que ele havia me sabotado? Havia me criado de forma que eu não tivesse qualquer noção do que significava um relacionamento amoroso? Já tinha reparado no modo como tratava minha mãe. Havia afeto entre eles, se não paixão. Não seria isso bastante? Era isso que eu deveria buscar? Olhava para o nada, perdido em pensamentos. Talvez na cabeça dele, buscar algo além disso faria com que eu tivesse muita dificuldade em enfrentar a seleção. Ou talvez eu ficasse decepcionado por não encontrar algo capaz de mudar a minha vida. Então, era melhor eu nunca mencionar que era exatamente isso que eu esperava. Por outro lado, talvez não fossem esses seus planos. As pessoas são o que elas são. Meu pai era rígido, era como uma espada afiada pela pressão de governar um país que sobrevivia a guerras e ataques rebeldes constantes. Minha mãe era como um cobertor, compassiva, devido à infância carente e sempre buscando proteger e reconfortar.
Eu sabia que, no fundo, era mais parecido com ela do que com ele. Não que isso me incomodasse, mas incomodava meu pai. Então, talvez o seu plano fosse mesmo me tornar uma pessoa incapaz de expressar sentimentos, como parte do processo para me endurecer. Você é burro demais para reconhecer o amor a 2 palmos do nariz. Acorde, Maxon. Virei a cabeça rapidamente na direção da voz do meu pai. Sim, senhor? Sua expressão era de cansaço. Quantas vezes preciso dizer? A seleção consiste em uma escolha sólida e racional. Não é mais uma oportunidade para você ficar sonhando acordado. O engravatado entrou na sala e entregou uma carta ao meu pai. Eu ajeitava uma pilha de folhas, batendo-as contra a mesa. Sim, senhor. Ele leu a carta enquanto eu o observava. Talvez. Não. No final das contas, não. Ele queria fazer de mim um homem, não uma máquina. Bufando, ele amassou o papel e o atirou no lixo. Malditos rebeldes. Oi, tudo bem? Mais um capítulo aqui, mais uma parte desse casal maravilhoso que eu estou amando. E aí, gostou? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Qual foi a sua cena favorita até agora?